Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, sou estudante de pós-graduação em saúde mental e coletiva e venho feito aqui a leitura deste livro. Algumas pessoas têm acompanhado, aliás, agradeço. E até então a gente falou bastante sobre, no último vídeo em especial, a gente falou sobre a ideia de isolar a pessoa com transtorno, a pessoa doente, isolar da sociedade, colocá-la numa instituição sob cuidados, sob vigilância, com a ideia de que isso poderia ser também terapêutico e uma forma de se alcançar a cura, né? Enfim, alcançamos um dos mais importantes aspectos desse texto, o do tratamento moral. Comentei aqui antes, né, a respeito disso. Agora vamos adentrar nessa ideia. Vimos inicialmente que o hospital serviu de laboratório, de espaço de exame para estudo das alienações mentais e que posteriormente, enquanto instituição disciplinar que impunha regras, condutas, horários, regimentos, aspirava nisso tudo a função terapêutica por pretender-se instaurador de uma organização no âmbito das paixões descontroladas do alienado. Quando diz de paixões aqui, não é aquela paixão que a gente fala no termo popular, né, de apaixonamento, relacionado a amor, né? A gente está falando aí de emoções incontroláveis, talvez, emoções não tão compreensíveis, né? O tratamento moral consistia na soma de princípios e medidas que, impostos aos alienados, impostos é uma palavra que a gente sublinha, inclusive, né, que é imposto, pretendiam reeducar a mente. Falei um pouco de educação, né, como ideia de cura. Afastar os delírios e ilusões e chamar a consciência à realidade. Ou seja, você afasta delírios, afasta ilusões e chama de volta a consciência à realidade. Esse movimento de afastamento, né, isso aqui que eu faço com a mão até para simbolizar isso, é uma forma de recalque, de defesa, né? Igual quando algum paciente me diz, eu evito pensar besteira, eu distraio minha mente com outra coisa. Ótimo, você não vai sentir aquela angústia no momento, mas isso não interrompe o ciclo da angústia aí na sua mente, na sua vida. De alguma forma aparece de novo, né? Então é uma ideia um pouco ineficiente. Eu vou afastar os delírios, afastar as ilusões como se fosse possível, né? De forma tão racional. Reeducar a mente, né? Reeducar em que sentido, né? E chamar a consciência à realidade. Qual realidade é essa, né? O hospital, enquanto instituição disciplinar, seria ele próprio uma instituição terapêutica. Esquirol, o primeiro e mais destacado discípulo de Pinel, argumentava que uma casa de alienados nas mãos de um... Perdi aqui, desculpa. Argumentava que uma casa de alienados nas mãos de um hábil alienista seria o agente mais poderoso para a cura da alienação mental. Pinel recorre até não para quem um hospital é, de certa forma, um instrumento que facilita a cura. Porém, existe uma grande diferença entre um hospital de febris feridos e um hospital de loucos curáveis. O primeiro oferece somente o meio de tratar com maiores ou menores vantagens, em função de ser mais ou menos bem distribuído. Ao passo que o segundo, né, na ideia aqui do hospital de loucos, alienados, tem ele próprio função de remédio. O hospital como função de remédio. Remédio para quem, né? Para nós que estamos fora do hospício, nós assim, pensando na sociedade, entre aspas, normal, né? Para a gente não estar em contato ou ter que lidar com a diferença do outro. É de se pensar, né? João Pinheiro Silva, alienista brasileiro do início do século XX, considerava que os asilos de alienados tinham muitas analogias com os estabelecimentos de educação porque reeducavam os comportamentos e as mentes desregradas. De novo, né? De pensar essa reeducação. A gente pensar o que eles estão chamando de mentes desregradas. De novo, né? A ideia de que o meio social e a lógica social, a família, pode causar
pode ser um fator estressor para a pessoa que sofre de transtorno, quando na verdade a ideia é isolar a pessoa desses lugares e colocar no hospital essa função de remédio do hospital, né? De novo, como se o hospital não fizesse parte das instituições e não estivesse de acordo com as estruturas sociais, com as lógicas sociais, né? Uma ideia bem limitante, reducionista do próprio hospital, da própria instituição, né? Mas na época isso parecia bastante eficiente, a ideia de um hospital como remédio, né? Coisa que com o passar do tempo a gente vai vendo que não é bem assim. Dentre as mais importantes estratégicas do tratamento moral, estava o que Pinel denominava trabalho terapêutico. O trabalho assumia uma importância muito singular na sociedade em plena transição de modo de produção, quando o capitalismo ensaiava seus primeiros passos, e o trabalho seria, portanto, um meio de reeducação das mentes desregradas das paixões incontroláveis. Tratamento moral, né? Se você está com depressão, se você está ansioso, se você está com questões assim muito complexas, é por falta de trabalho, falta de ocupar a mente, né? É um discurso bem do senso comum, assim. Você vê que isso aqui é um discurso científico que hoje está na boca do povo. Ainda hoje, né? Apesar de as coisas terem avançado, ainda se tem muito essa ideia, né? Se trabalhar resolve. Sendo que hoje, especialmente na nossa sociedade contemporânea, dentro de um molde neoliberal, o trabalho tem sido grande fonte de sofrimento e adoecimento psíquico, né? Então vem como o que a gente vai chamando de um tratamento moral, né? A ideia moral de que o trabalho edifica, como se tivesse essa função universal para todos, em todos os tipos de trabalho, e se você não se adequa a isso, você é vagabundo, preguiçoso, né? Discursinho aí que tá na boca do povo, né, ainda. Não só do povo, mas assustador, acho que nos meios de comunicação e até de pseudo-jornalistas. Mas enfim. É interessante assinalar que Pinel, além de médico e filósofo, foi um importante político do período revolucionário. Deputado eleito da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a primeira Constituição Democrática Republicana, Pinel foi um dos construtores do moderno conceito de cidadania. Importante isso aqui, né? Como sabemos, a Revolução Francesa foi um processo de superação do Estado absolutista, composto pela aliança entre a aristocracia monarca e o clero. No antigo regime, antes da Revolução, o debate em torno dos direitos humanos, sociais e políticos era consideravelmente precário. Foi a Revolução Francesa que veio portar a bandeira desses direitos, que, atualizando um conceito da Grécia Antiga, eram sintetizados na noção de cidadania. Então não é curioso que em torno de um mesmo personagem, no caso Philippe Pinel, tenham ocorrido duas facetas tão fortes daqueles mesmos direitos que, num certo sentido, poderiam ser consideradas antagônicas. Aquilo que eu já comentei no vídeo anterior, eu acho, né? Ora, o cidadão e cidadania vem de cidade, de polis, do espaço da cidade, o espaço público das trocas sociais, políticas, econômicas, entre os membros de uma comunidade, né? Essa é a ideia de cidadão. De acordo com Hannah Arendt, na Grécia existiam os reinos da casa, relativo ao espaço privado, e da polis, relativo à cidade, política. O reino da polis se compartilha com os demais, pois na concepção ateniense, o homem deveria participar da vida da comunidade. Daí advindo sua virtude cívica, sua responsabilidade, compromisso para com a sociedade. Esse é o conceito de cidadão, um sujeito que está ativo na cidade, que faz parte da comunidade, né, de forma ativa, tem uma virtude cívica, uma responsabilidade, compromisso com os outros da sociedade. Tanto que na Grécia Antiga surge o conceito de idiota. Idiota é aquele que não participa da polis, não é um cidadão, não é aquele que se interessa por política, ele é quase meio que numa ideia meio individual, né? Esse é o conceito de idiota. Aliás, tem muitos hoje também. Ora, no mesmo momento, no contexto histórico em que foi construído o conceito de cidadania,
como esta responsabilidade e possibilidade de conviver e partilhar com os outros de uma mesma estrutura política e social, foi construído também, em parte pelos mesmos atores sociais, o conceito de alienação mental. Se o alienado era considerado um despossuído da razão plena, e a razão seria a condição elementar para definir a natureza humana e diferenciá-la das demais espécies vivas na natureza, existiria na origem um impedimento para que o alienado fosse admitido um cidadão. Para Leurette, discípulo de Pinel, a alienação mental produzia a perda do livre-arbítrio e, consequentemente, da liberdade. Para recuperar a liberdade, como livre-arbítrio, é necessário recuperar a razão. Vejam bem o que engloba tudo isso que a gente chama de tratamento moral, né? Primeiro vem aí a ideia de um tratamento onde a pessoa vai ser reeducada para viver em sociedade, para ser adaptada a uma sociedade que tem lá suas doenças, seus tumores simbólicos e reais. E também vem essa ideia de que a pessoa que sofre de transtorno, ela não tem responsabilidade sobre seus atos, não é bem um cidadão, né? Então, assim, isso deixa deixava a pessoa mais vulnerável ao poder médico, ao poder jurídico, ao poder da igreja, ao poder da família. E outro conceito que aparece aqui também, que é bem questionável, problemático, é esse de livre-arbítrio, né? As pessoas adoram falar de livre-arbítrio, especialmente quando é para culpabilizar alguém, né? Mas assim, trabalho aqui com psicologia, né? Trabalho com psicanálise, saúde mental, e é bem questionável essa coisa do livre-arbítrio, especialmente porque a gente pensa aqui em escolhas inconscientes, escolhas não feitas necessariamente por um raciocínio, pela consciência. Então, assim, a gente pode se responsabilizar pelo que é inconsciente? Não, porque a gente não sabe, né? Não tem ciência disso. Pelo menos não em primeira instância, né? Porque uma das ideias da psicoterapia é trazendo esse inconsciente à luz aqui, né? Então, assim, né? Há conceitos como livre-arbítrio, por exemplo, né? Além de outros, deixa eu ver aqui. Ideia de trabalho terapêutico, tudo isso vem muito por um viés moral que coloca o humano num certo lugar. Então, assim, isso tem consequências, né? E a gente continua no próximo vídeo e espero que a gente tenha caminhado aí, esteja caminhando para algum lugar, tá bom? Beijos e abraços.